Eles são velocistas poderosos dentro dos seus respectivos universos. E embora Flash na DC e Mercúrio na Marvel ainda não tenham tido seu momento de brilho nas telonas de cinema e nem em nenhuma outra película tenha sido explorados no seu potencial máximo, eles já tiveram um embate nos quadrinhos, e inclusive isso é canônico, e que mostrou quem seria o velocista mais poderoso dos quadrinhos. Se você ainda não sabe quem é, então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo logo após a vinheta. Fala galera, eu sou o Tony e esse é o Turno Nerd de hoje. E aqui nesse começo de vídeo eu já vou fazer uma explanação para vocês sobre esses dois personagens conhecidos como os maiores velocistas dos seus universos. E aí eu vou começar pelo Flash. Ele se transformou em Flash, né, o Barry Allen, através de um acidente que aconteceu nos laboratórios Starr. Ele estava largando de um dia de trabalho e aconteceu que um raio atingiu uma caixa cheia de produtos químicos. E a mistura, essa fusão entre o raio e os elementos químicos que tinham naquela caixa, respingaram nele, né? E acabaram transformando ele no Flash. E aí Barry percebeu que tinha ganhado poderes de super velocidade, um super reflexo, né? Um metabolismo mais acelerado. E isso fez com que ele desenvolvesse essa super velocidade dele. Ele acaba ultrapassando algumas leis físicas e consegue vencer a velocidade da luz em muitas vezes, né? E por isso que ele é considerado um velocista acima da média. Já o Pietro Maximoff, que é conhecido por todos nós como Mercúrio, que é um nome inclusive adotado por ele em alusão, né, à divindade romana, que era conhecido como o deus da velocidade. Ele é irmão da Feiticeira Escarlate, né, a Wanda Maximoff. E como a sua irmã, ele também é herdeiro do Genes X, que é aquele gene que dá origem aos mutantes, né, os X-Men, enfim. Então por isso ele tem, já desde nascença, o seu poder que é relacionado também à velocidade. O mutante, né, o Mercúrio, ele tem poder de super velocidade, aceleração, de reflexos acelerados, na verdade, e ele consegue, inclusive, chegar até a velocidade da luz. E por aí é só, ele só consegue chegar até a velocidade da luz. Então assim, ele tem uma certa comparação com o Flash, mas em nível de velocidade a gente sabe que ele não tem como se comparar ali em equivalência com o Velocista Escarlate. Então agora que eu já te dei essa explanação rápida sobre esses dois personagens, eu vou pedir para que você também rapidamente deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, galera. Não vai custar nada do seu tempo, é super rápido e dá aquela força pro canal, beleza? Então vamos agora voltar pro assunto. Então só pra gente entender toda a situação que estava ocorrendo para que esse crossover viesse a acontecer, é que na década de 90, as duas editoras, tanto a Marvel como a DC, estavam bem ruins das pernas, elas não estavam conseguindo ter um lucro satisfatório. Inclusive a Marvel foi uma das mais afetadas, tendo que vender parcialmente os direitos de alguns de seus personagens para outras produtoras, né? E aí foi isso que possibilitou que esse crossover viesse a acontecer. Caso isso não ocorresse, provavelmente a gente nunca veria o embate entre esses dois personagens, a não ser por meio de crossovers ou adaptações de paródias, como já inclusive aconteceu, né, em um dos quadrinhos. E eu fiz um vídeo falando inclusive sobre esse crossover, né, essa paródia adaptada, e eu vou deixar aqui no card para você poder assistir logo após o término desse vídeo. Então, se não fosse por esse meio, em relação à crise das editoras, a gente não teria visto os dois personagens se enfrentarem. Então esse conflito entre os dois velocistas aconteceu num crossover entre Marvel e DC, né, chamado de Marvel vs DC, o conflito dos séculos, né? E como o próprio nome já diz, o conflito foi uma luta, né, uma batalha gigantesca entre os personagens das duas editoras, que visava obter um lucro e tirar elas duas do vermelho, como a gente viu, que eu falei, né, sobre essa crise que ocorreu na década de 90. E aí, outros personagens acabaram saindo na porrada também, não só os velocistas, como o Flash e o Mercúrio, outros personagens também saíram na porrada, né, porque o contexto dessa história, galera, é o seguinte: a Marvel e a DC são representados nessa edição como duas entidades extradimensionais que precisavam se enfrentar para manter a sua existência, né? E o confronto delas aconteceu através da batalha entre seus personagens, né? Sejam eles vilões, heróis, enfim, todos os personagens das duas editoras acabaram se enfrentando. E é nesse contexto que acontece a luta entre esses dois personagens. E abrindo um parêntese bem breve aqui, galera, eu quero dizer para vocês que a gente já sabe mais ou menos
quem é o mais forte entre os dois. Porque, por exemplo, o Flash, ele é citado como a própria força de aceleração. E aí a gente já tira quem é o cara mais rápido da parada, né? Sendo o Mercúrio um cara que consegue alcançar apenas a velocidade da luz e o Flash sendo um cara que consegue alcançar mais do que a velocidade da luz, o Flash é praticamente uma entidade viva, né? Então o Mercúrio ele seria incapaz de conseguir vencer o Flash em um embate onde eles precisassem disputar a velocidade, no caso, ver quem seria o mais veloz numa corrida. Então, talvez por isso que o produtor, no caso, o roteirista desse crossover, né, que é o Peter David, ele resolveu colocar os dois velocistas para se enfrentarem no mano a mano, né, na trocação franca, e não em um embate onde eles precisassem correr, né, um contra o outro. E como se isso não bastasse, todos os confrontos desse crossover foram decididos pela opinião dos leitores, no caso por votação dos leitores de quadrinhos. E aí o Flash também acaba tendo uma super vantagem, porque o Flash é um personagem que é considerado um herói, é super popular, né, tem mais divulgações, mais, como é que eu posso dizer, mídia do que o próprio Mercúrio, sendo ele divulgado em outras plataformas, como por exemplo, séries de TV da época, filmes e afins. O Mercúrio, na grande maioria das vezes, é relacionado com o lado mal, né? Com o pessoal ali daquela irmandade ali do Magneto, né? Ele tá sempre contra os X-Men e o Professor X. Então, por não ter tanto destaque, né, dentro da Marvel, o Mercúrio acaba não tendo também uma grande fanbase. E isso atrapalha ele em relação a qualquer votação que seja colocado com outro velocista, a não ser que seja um velocista realmente mais fraco do que ele. E ao contrário do que se poderia imaginar, a luta acabou sendo até de certa forma demorada, não foi uma luta relâmpago, né? E aí, se você não entende a analogia que eu tô fazendo aqui em relação à velocidade deles, mas é basicamente isso. A luta teve uma certa demora, porque durante o confronto entre esses dois velocistas, aconteceu que um caminhão-tanque explodiu. E aí o Flash, não podendo negar a sua essência de herói, ele foi lá ajudar as pessoas que estavam em perigo. Só que nesse confronto, o que estava em questão, o que estava em jogo, né, o que estava em xeque, seria a existência dos universos de quem vencesse. Então, o que acontece? O Mercúrio não deixou em jogo a sua existência. Ele partiu pra cima do Flash, na base da trairagem mesmo, galera. E aí ele deu uma chuva de socos no Flash enquanto ele salvava as pessoas, né, impedindo que ele continuasse o salvamento, e até numa atitude em que ele, no próprio quadrinho, fala que não se orgulhava, né, daquilo, né, o Mercúrio. Mas precisou fazer aquilo ali para se salvar e salvar o seu próprio universo. E aí ele, pensando que já tinha vencido o Flash, ele acaba baixando a guarda e dando uma vantagem, né, uma chance para que o Velocista Escarlate pudesse revidar e vencer a luta. E foi justamente isso que o Flash fez e conseguiu assim vencer o Mercúrio. Então foi assim que aconteceu esse crossover e foi assim que terminou essa luta entre os dois maiores velocistas dos quadrinhos. E foi assim que o Flash provou que era muito mais herói. E o Mercúrio acabou provando ser um pouco trapaceiro, né, quando tentou vencer o Flash ali na trairagem. Mas a gente tem aqui uma situação que colocava os dois em uma posição onde não se poderia pensar muito. Então a gente acaba dando um desconto para o Mercúrio nessa questão aí de sobrevivência. Mas foi assim que acabou a luta entre os dois personagens e hoje a gente pode falar que, canonicamente, o Flash vence o duelo de velocistas, né? Pois essa decisão, né, essa situação ainda não foi revertida nas HQs, não tem uma previsão para que possa ser revertida, então a gente só pode alegar com toda certeza de que o Flash é o maior velocista de todos os tempos. E aí, você concorda com essa decisão de roteiro, onde deixa o Flash como sendo o campeão entre os velocistas em quadrinhos? Você acha que o Flash teria realmente condições de vencer o Mercúrio numa luta, numa batalha entre os velocistas? Ou você discorda desse roteiro e aí você prefere deixar a sua opinião e explicar um pouco mais qual seria a ideia de um novo roteiro, no caso se surgisse a oportunidade de haver um crossover onde os dois velocistas se enfrentassem? Deixa aí nos comentários que eu vou ler e vou responder sempre que possível tudo que vocês escreverem, porque é muito bom essa troca de ideias aqui no canal. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais uma vez e até o próximo turno.